Som 2, ei. Tá bom. Som, ei. Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos iniciar o culto desta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de louvar e exaltar o seu santo e precioso nome. Amém? Se você puder, segure na mão do seu irmão e vamos orar juntos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor e Salvador nesta noite com muita alegria no nosso coração, entregando a nossa oferta e o nosso sacrifício de louvor. Amém? Levante sua voz e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor amado, em o nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te exaltar, ó Deus, e te glorificar. Queremos, Senhor amado, mais uma vez nesta noite, Senhor, agradecer-te, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu poder, ó Pai. Te agradecer por estarmos aqui, por podermos, ó Pai, louvar o teu nome, levantar as mãos, entoar cânticos de louvor e de adoração ao Senhor, e juntos, ó Pai, declararmos a nossa dependência no Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te entregamos, Senhor, este culto, Senhor amado, certo de que o Senhor ouve, de que o Senhor atende, no momento certo, ó Pai, o Senhor há de manifestar a tua graça e o teu poder. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te entregamos a tua igreja aqui reunida, aqueles que estão achegando, Senhor Pai, aqueles que não poderão estar nesta noite, que a tua mão, o teu braço forte estendido, ó Pai, possa estar sobre a vida dos teus filhos, manifestando, Senhor, os teus livramentos e a tua bondade. Entregamos diante de ti, ó Pai, o ministério de louvor, os intercessores, ó Pai, a tua palavra, Senhor amado, que há de ser ministrada ao nosso coração. Nós te entregamos, Senhor, o momento que vamos orar juntos, que a tua mão, Senhor, venha dissipando toda a treva, que toda barreira caia por terra, que todo levante, ó Deus, seja, Senhor, colocado por terra, que toda arma forjada não prospere contra a tua igreja, e que o teu nome, e somente o teu nome, seja exaltado e glorificado neste lugar. Senhor amado, nos abençoe com a tua presença, com a ação do teu doce e poderoso Espírito Santo. Ó Pai, nos envolve nesta noite, marca a nossa história, toca nos nossos corações e manifesta a tua presença, repreendendo, Senhor, todo o mal, contrariando, Senhor, todas as ações, ó Pai, expectativas humanas, e que a tua bondade, Senhor, o teu amor possa ser percebido, ó Pai, neste lugar, através da tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de ti, nos apresentamos diante de ti e te pedimos, ó Pai, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Graça e paz, igreja. Vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos rendemos aos pés do Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez, os abraços que
senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu não posso viver sem tua presença, Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença, Pai. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Nunca se afaste de nós, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Oh, Deus, tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Outro igual a ti não há, outro igual a ti não há. E todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor.
Oh, Senhor, incomparáveis são tuas promessas. Oh, tu és nosso consolo, o nosso abrigo. Tu és tudo para nós, Senhor. E eu repito a dizer: sem ti nós não somos nada, Senhor. Nós dependemos da sua promessa. Nós dependemos do seu consolo. Tu és o abrigo para nós. E se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Sem o Senhor na nossa vida nós somos nada. Somos totalmente dependentes do amor dEle, da graça do Senhor. Oh, Senhor, sem ti eu não sou nada, Pai. Sem ti eu não sou nada, Senhor. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Graça é o que me basta.
do Senhor. Se você entendeu, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, querido. Glória a Deus. Só com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar a diaconisa Sandra, que vai estar ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. Depois nós vamos adorar ao Senhor, orando, clamando, suplicando ao nosso Deus. Amém? Continue aí adorando ao Senhor. Continue dando glória e aleluia, porque Ele não foi embora. Graça e paz, igreja. Amém? Que louvores maravilhosos que falam a nossa alma. Eu estava ali em cima, um momento de oração com os intercessores, e teve um momento que eu não orei, eu só fiquei ouvindo. E o clamor e a oração como se fosse o céu, oração do céu. E a presença do Senhor invadiu aquele lugar. E não foi diferente agora nesse momento de louvor. Vamos prosseguir, amém? Não falar muito, é melhor. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja nesta noite de hoje sobre o livro de Neemias. Se eu fosse dar um título, há muitos títulos para essa mensagem, mas uma que ficou marcada no meu coração desde o dia que o pastor Paulo me deu esse convite, esse privilégio de estar aqui, e o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração sobre a restauração dos muros. E se eu fosse dar um nome a essa mensagem, o Senhor falava assim para mim: não se distraia, é tempo de restaurar os muros. Amém? Então, gostaria de estar lendo com a igreja Neemias 1, e depois eu vou para o 6. Eu vou ler do 1 até o 8. 8 não, 9. Amém? Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a quem? A Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que as palavras de Neemias, filhos de Acalias, sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo, nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. 9. E vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu de lá, os ajuntarei
e o trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Agora eu só vou no 6, que na verdade que é o que eu quero mais falar nesta noite. Que o 6 vai falar assim: sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo eu não tinha posto as portas nos portais. 2. Sambalate e Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. É o 3, igreja. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu as deixasse e fosse ter convosco? Até aqui. Amém? Maravilhoso, eterno Deus, Senhor amado, obrigada pela rica oportunidade que o Senhor me dá hoje de estar nesta noite ministrando a Tua palavra. Acabamos de louvar que sem Ti nós não somos nada. E eu não sou nada sem o Senhor. Que nesta noite o Senhor venha me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nada saia da diaconisa Sandra, mas o Teu Espírito. Que saia apenas as palavras que o Senhor quer que eu seja falar da Tua igreja, porque o Senhor já falou comigo e tem falado há 15 dias atrás. Então, Pai, me dá força, me dá graça nesta noite para falar o que precisa ser dito neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? É uma mensagem que lá em Jeremias, Deus já tinha mandado Jeremias falar com o povo. Que eles iam ficar cativos por 70 anos por causa da desobediência. Em Jeremias 25, o Senhor manda Jeremias falar com o povo. E no 29, em Jeremias 29 mesmo, o Senhor manda Jeremias falar para o povo que mesmo que eles estivessem espalhados, o Senhor juntaria eles novamente, porque era o povo do Senhor. E passando o tempo, Nabucodonosor, por permissão de Deus, ele entrou em Jerusalém e levou o povo cativo. E quando ele levou o povo cativo, ficou cativo por 70 anos, como a palavra do Senhor foi dita. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre. E nós precisamos entender o tempo de Deus. E conforme ficou 70 anos, ele levantou o rei Ciro para terminar com esse decreto. E ali ele liberou o povo. Cada um volte para a sua nação. Só que teve alguns que voltou para Jerusalém. E outros não. Neemias foi um que ficou no Império Persa, servindo o rei Artaxerxes. O interessante é que eu vejo a mão de Deus, onde Deus coloca Neemias. Porque é um propósito de Deus. Que ele ia ser um instrumento de Deus para restaurar aqueles muros de Jerusalém. Porque conforme Nabucodonosor ele invadiu a cidade, ele acabou com tudo. Os muros, como nós lemos a palavra, os muros foram destruídos. As portas foram queimadas. E conforme estava tudo destruído, Jerusalém estava acabada. Como se diz, casa sem dono. Porque muro, ele vai impor limites. Mas se não tem um muro, como que fica? À solta. Entra quem quer, sai quem quer, faz o que quer. Mas por que isso aconteceu? Por causa da desobediência do povo. E Deus falou que ia fazer e ele fez. Mas o Senhor falou também que ia juntar o povo depois de 70 anos. Porque Deus tem um propósito. Às vezes nós erramos, igreja. Às vezes os nossos muros são destruídos porque nós permitimos. Por desobediência.
Agora tem alguns muros que realmente começam a ter algumas pedras, que naquela época eram pedras, destruídas, porque tinha que acontecer por alguma coisa aconteceu. Às vezes não é por desobediência, no caso dessa época era. E quando eu vejo um muro destruído, e eu falei, Senhor, como um muro tão lindo de Jerusalém, uma cidade tão fortificada, porque era lá que era apresentado os sacrifícios, que o povo peregrinava para ir para Jerusalém adorar a Deus. E de repente aquela cidade linda e maravilhosa, destruída. Irmão, se a gente olhar para o contexto da nossa vida hoje, e muitos aqui, nós temos os nossos muros. E às vezes está tudo perfeito. O muro está perfeito. E de repente acontece alguma coisa e começa o muro a ser atacado. Quem passou por 2021 naquela pandemia, eu tive uma parte do meu muro quebradinho. Muitas pessoas teve muitas perdas. E, inclusive, em 2021, quando aconteceu toda aquela coisa da pandemia, tantas perdas, estava tudo tão perfeito, né? Eu estava fazendo culto na minha casa, que naquela época eu fazia culto na minha casa. E eu lembro que em fevereiro eu fiz um culto e a pandemia começou em março. E Deus levou um profeta lá e falou assim, irmã Sandra, Deus manda dizer que se você quiser continuar a fazer esse culto, amém. Mas se você não quiser também, amém, porque Ele é contigo. Você pode parar ou pode continuar. Eu jamais pensaria que em um mês ia chegar a pandemia. E aconteceu, e foi tempo de eu parar. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. E aí, naquele ano de 2021, aconteceu tudo aquilo, o meu muro. E eu passei por algo que me deixou abalada. Eu não vou falar o caso, mas me entristeceu. Só que Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Quando foi em 2023, quem lembra amanhã, o dia com Deus que foi feito aqui neste lugar? Nós fizemos o culto o dia inteiro e veio 2 missionárias. Uma foi a missionária Silvânia na parte da manhã e à tarde foi a Raquel. E a Raquel, quando chegou aqui, o Paulo estava ali, eu estava ali, ela sentou ali e ela fez uma pergunta para mim 3 vezes. E eu falei, não. Ela falou assim, mas justamente naquilo que eu tinha perdido, igreja, naquilo que o meu muro foi atacado. Ela falou, mas Deus manda... A mulher não conhecia a minha vida, ela nunca tinha me visto. Eu tinha visto ela pregando nos lugares. E ela falava bem assim, assim diz o Senhor para você. Vou eu fazer na sua vida e vai acontecer por causa da obra do Senhor e vai ser necessário. Isso foi em 2023, igreja. E eu fiquei quieta. E depois Deus usou outros profetas. Estamos em 2026. Só que eu não murmurei, eu não falei nada. Eu só olhei o foco. Porque Neemias, quando ele recebeu essa mensagem, porque ele estava ali servindo o rei, e Deus levantou um dos seus irmãos chamado Anani, sei lá, para ir visitá-lo. E ele perguntou, o que está acontecendo em Jerusalém? E Anani falou, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Aquilo entristeceu Neemias. E tem mensagens, tem notícias que entristecem a nossa alma. Mas a palavra vai dizer que o que foi que ele fez? Ele sentou, ele chorou. E depois disso foi que ele fez. Ele levantou, orou, jejuou e se preparou para falar com o rei. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Vai ter o tempo do choro, mas vai ter o tempo de se levantar. E a palavra do Senhor vai dizer ainda mais, que durante 4 meses ele ficou se preparando para chegar na presença do rei Artaxerxes.
Então, igreja, nós precisamos entender que vai ter dias bons e dias maus. Ele estava lá na dele, quietinho, copeiro do rei, tudo perfeito. Mas teve uma notícia que mudou o contexto dessa história. E vai ter notícia que vai chegar na minha e na sua vida que vai mudar. Vai te entristecer, mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Pode chorar, pode se entristecer, mas se levanta, ora e jejua. E se levanta porque grande é a obra. O muro está queimado, está destruído, as portas estão queimadas. Mas há um propósito da parte de Deus de levar Anani até Neemias. Neemias podia ter voltado para Jerusalém, porque o povo voltou para Jerusalém, alguns não. E ele ficou. Propósito de Deus. Nós precisamos entender que tem propósito de Deus sobre a minha e a sua vida. E a palavra ainda vai dizer que durante 4 meses ele ficou se preparando para chegar na presença do rei. E quando ele chegou na presença do rei, que ele foi servir o vinho, e o rei percebeu que ele estava triste. E o rei falou: o que é que tu tá? O que é que você tem que tu tá triste? O semblante dele estava caído. E não podia aparecer triste na presença do rei. Mas tinha propósito de Deus. Porque quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai usar um Neemias. Ele vai usar um Davi que está lá atrás das malhadas, escondido. Ele vai usar uma Esté, uma judia. Eita Deus! Você está se achando pequeno, você é pequeno, mas o seu Deus é grande. E onde Ele te colocar, fique. Fique porque é propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo graça. Esté estava lá, judia, mas foi para o rei Artaxerxes, eu acho o nome dele, Assuero, né? Deus vai te ver onde você estiver e vai te colocar na posição que Ele quer que você esteja. E quando ele se apresentou na presença do rei, ele estava com semblante triste. O rei: o que é que você tem? E aí ele falou: a minha nação, a minha cidade, dos meus pais, estão com os muros destruídos. Estão com as portas queimadas. E o rei se compadeceu dele, porque até no rei quem manda é Deus. Há um plano, há um propósito de Deus. E ali o rei falou: você quer ir? Pode ir. E ainda perguntou: o que é que tu queres que eu faça? E ele foi ousado, igreja. Aprenda a pedir. Aprenda. Ele falou: se o senhor puder, o senhor me dê umas cartas para que eu passe nas províncias. E eu quero também madeira, porque eu vou reconstruir os muros. Gente, você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus não te colocou aqui nesta noite de hoje à toa. Eu não sei qual é o muro, a parte do teu muro que está quebrada, a porta que está queimada, mas o Senhor fala para mim e para você: eu te coloco lá e eu vou te usar para que seja restaurado esse muro. Aleluia, porque grande é o propósito do Senhor. E a palavra de Deus ainda, não vou nem olhar a Bíblia. E a palavra de Deus ainda vai e fala, e ele fala assim: tá bom, eu vou te dar. E deu, e ele foi. Só que quando chegou lá, Tobias e Sambalate ficou sabendo. Eles eram contra a restauração do muro de Jerusalém. Irmãos, o inimigo da mente da sua alma, você acha que ele quer que eu e você restaure alguma coisa da nossa vida? Não. Ele quer matar eu e você. Você sabe por quê? Porque eu e você é uma arma poderosa no inferno. Neemias, ele era grande. Muitos estavam lá em Jerusalém, tinha condições e não fizeram nada. Mas se tem alguém que não faz nada em Jerusalém, Deus vai lá no Império Persa e fala: Neemias, vem aqui. Eu vi graça em você. Eu vi graça em você onde você está. Aleluia.
Porque Neemias, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha foco, ele tinha determinação. Ele podia ficar quietinho, não, ele não ficou. Você está entendendo? E conforme a palavra disse que Tobias e Sanbalate se levantou contra ele. E ele é tão inteligente que ele chegou lá, ele nem falou nada. A palavra do Senhor vai dizer que ele saiu de noite. Ele descansou 3 dias e depois ele saiu e foi olhar os muros como estavam. Uma bagunça. Só que deixa eu falar uma coisa para você, o muro tem dono. Você está entendendo? O inimigo pode querer até mexer, querer quebrar, mas o muro tem dono. E o dono do meio do seu muro se chama Jesus Cristo, aleluia. E quando ele se levanta em meu ao teu favor, o inimigo tem que sair de retirada, aleluia. E ele olhou como que estava Jerusalém. Jerusalém estava uma bagunça. Ele falou, isso não pode acontecer. Só que ninguém faz nada sozinho. Você está entendendo? E às vezes o seu muro está aqui assolado, as portas estão quebradas e você quer fazer na sua força. Não, Neemias não foi na força dele. Ele primeiro, ele chorou, ele sentou, ele orou. Ele foi falar com o rei, ele saiu debaixo da bênção. Você está entendendo? Ele se compadeceu da dor do povo de Jerusalém. E a palavra vai dizer que aí ele chamou o sacerdote, o povo, falou assim, vamos restaurar esses muros. E aí começou a grande obra. Porque quando Deus tem uma obra para ser completada, vai ser completada. Queira Tobias e Sanbalate, eles não queiram, mas vai ser completada. O muro vai ser restaurado, porque é um propósito da parte de Deus. Deus não falou que o povo ia ficar cativo 70 anos e depois ia trazer de volta. E Deus vai trazer esse povo de volta para quê? É para restaurar os muros, igreja. Só que Deus vê quem está querendo trabalhar e quem não quer. Neemias quis trabalhar, porque os que estavam lá não queriam. E aí esse homem foi, e ele começou. E eles começaram a rir, começaram a zombar, deixa eu ir mais rápido, e começaram, senão vai embora, né, Paulo? E começaram a zombar, começaram a rir, queriam impedir, se juntou com as outras províncias para colocar medo nele. E ele, firme, ele não parou. Ele continuou, porque ele tinha foco, ele tinha determinação. Ele sabia que ele queria chegar em Jerusalém. E ele sabia que o muro precisava ser restaurado. E a palavra de Deus ainda vai dizer que conforme eles estavam trabalhando, se juntaram, e ele ficou sabendo que eles iam invadir os trabalhadores. E o povo que estava lá ficou com medo. E ele orou de novo. A arma desse homem era a oração. A arma poderosa que Deus tem colocado na minha e na sua mão é oração, igreja. Sem oração não tem como ser restaurados os muros. Sem foco não tem como ser restaurados os muros. Sem determinação da parte de Deus sobre a minha e a sua vida não tem como restaurar muros. E a palavra vai dizer que eles queriam atacar. E ele ficou sabendo. E o que foi que ele fez? Olha, uns vão trabalhar de dia, outros vão trabalhar de noite. E um vai ficar com a pá na mão e o outro vai com a espada. Você está entendendo? Deus está dando armaduras certas para mim e para você nesta noite. Aleluia. Receba com qual a ferramenta que Deus tem colocado na sua mão. E você tem feito o que com essa ferramenta que Deus colocou na sua mão? Você tem guardado? Não é noite de guardar. Você quer muro restaurado? Então se levante, igreja. Se levante, se coloque em posição de soldado. E o Senhor, Ele vai pôr a ferramenta certa na minha e na sua mão. E a palavra vai dizer que eles ficavam em vigilância dia e noite. Dia e noite.
O muro precisa ser construído. Só que o muro, para ser construído, reconstruído, gente, até reconstruir dói. Você pensa que reconstruir não dói? Dói. Quem vai fazer uma construção é pesado. Aí é um sonho que você tem e de repente você vê a ladeira abaixo. Mas aí o Senhor te levanta e fala: começa, filha, eu vou restaurar. Qual sonho que você tinha? Qual muro seu que foi atacado? Qual parte do teu muro que foi quebrado, que foi destruído? Qual porta do teu muro que foi destruído? Financeiro? Sentimental? Ministerial? Enfermidade? São tantas coisas que o inimigo tenta paralisar a obra de Deus. Se eu fosse parar pelos ataques, eu nem aqui estaria hoje. Acho que foi, não sei, foi que esse ano que Leide foi embora? Começo do ano? Foi ano passado? Eu não lembro. Passado? Gente, quem me conhece sabe que eu só falo, eu só vou. Mas teve um dia que eu cansei. Meu irmão enfermo, minha vida financeira, eu sou corretora, os contratos tudo caindo, não tinha venda, conta para pagar. Meu irmão doente, Leide indo embora. E é lógico que eu tinha as outras irmãs, mas ela estava ali comigo, né? E teve um dia que eu subi essa rua aqui e eu falei: Senhor, eu estou tão cansada. E eu não poderia mostrar para ninguém o que eu estava cansada. E a gente que tem mania, eu choro no chuveiro. Eu falo com Deus no chuveiro. E um dia eu estava indo para Suzano, subi a rua dentro de mim. Eu falei: Senhor, eu estou cansada. Me ajuda. E aí eu cheguei lá no salão da Leide, que eu fui pegar ela. E aí a Alexandra chegou em mim e falou assim: a pastora, você está querendo parar? Falou bem assim. Eu falei: meu Deus. O escolhido, ele não tem escolha. A realidade é essa. Deus manda dizer que Ele vai colocar tudo no lugar. Está tudo fora do lugar. Mas Ele vai colocar tudo no lugar. Eu falei: Senhor, eu não falei com ninguém. E no sábado teve culto dos homens e eu não vim, eu não assisto live. E eu assisti a live da Iraciete. E no começo da live ela falou assim: não saiam. Tinha várias pessoas da live porque eu preciso falar com alguém aqui. E eu, meu Deus, será que eu estava tão assim, estava lá no sofá. E ela falava assim, eu estava aqui ministrando a palavra e apareceu um nome, Sandra Moreira. Eu falei: Jesus, até na live. Porque Deus sabe o meu limite e sabe o seu limite. E ela falou assim: eu vejo um monte de contratos sendo assinado. E começou a falar. Gente, tudo na mesma semana, tá? Quando foi no domingo, Deus usou a vida do pastor Paulo aqui, falando. Foi: irmã Sandra, eu vejo um buraco, eu vejo uma mão. Quem estava aqui no culto de domingo. E Deus manda dizer que Ele anda lado a lado com você. Eu falei: Senhor, eu não posso nem querer, eu não tenho nem igreja. Eu não podia nem parar depois de tudo isso que Deus tinha falado comigo. E se você está aqui essa noite, o Senhor também está falando com você. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. É tempo de avançar. Os meus muros estavam cansados, os meus muros estavam sendo bombardeados pelo inimigo. Mas eu não podia parar. Você não pode parar. O que está sendo bombardeado dentro da tua casa, no meio da tua parentela, o Senhor fala: fique na posição, aleluia, eu vou restaurar. E Neemias estava aqui sendo bombardeado. Só que conforme o Senhor deu as ferramentas na mão dele, ele falou: vou restaurar. Com a força de Deus eu vou restaurar. Porque quem estava na frente, o mestre de obra, se chama Jesus Cristo, aleluia. E o Senhor nesta noite, Ele está colocando a ferramenta certa na mão de cada um. Ele está dando estrutura, Ele está te dando cimento, Ele está te dando pedra,
te dando ferro, Ele está te dando vigo. Eu não sou pedreira, mas eu imagino para poder levantar, para restaurar esse muro. E restaurar vai doer. Vai doer, igreja. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter foco. Você vai ter que ter a determinação. Você vai ter que orar, vai ter que buscar a força do Senhor, porque vai ter hora que você vai querer parar. Você está entendendo? E Neemias foi muito bombardeado por Tobias e Sambalate. Vou terminar, vou parar. E conforme a palavra do Senhor, quando chega no capítulo 6, vai falar que o muro já estava terminado, igreja, faltavam as portas. Ainda tem um pedacinho do teu muro para ser restaurado, tá? As portas ainda não estão prontas. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite: foca em Jerusalém. O foco de Neemias era Jerusalém. Às vezes nós estamos focando somente no problema, mas não é tempo de focar no problema, é tempo de focar o dono que pode resolver o meu e o seu problema. É tempo de saber que o mestre de obra que vai te capacitar, que está te dando estrutura nessa noite, está te dando a ferramenta certa, ele vai te capacitar, ele vai te respaldar. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer ainda aqui, que Sambalate e Gessem enviaram a dizer: vem e congrega-mo com nós juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Vigia, igreja. É tempo de vigiar também. Não perca o foco. Eu não posso perder o foco. O meu foco é o céu. O meu foco é agradar o meu Senhor. O meu foco é fazer a vontade dEle. Mesmo que eu venha ser bombardeada, porque o inimigo, os discípulos de Satanás, ele não vai parar. Porque os muros já estavam construídos, faltavam as portas. E ele mandou ainda ele ir com ele. E olha que lindo, porque Neemias não perdeu o foco. Ele não se distraiu, não se distraia, igreja. Não se distraia. A palavra vai dizer: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo. Quem que estava fazendo? Neemias. Quem que tem que fazer? É você. Não queira passar para o outro, é você. A responsabilidade é sua, a família é sua, a casa é sua, o ministério é seu. Não queira passar para o outro, é você. Porque Neemias falou assim: eu enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. A obra não é pequena, igreja, a obra é grande, o dono da obra é maior ainda. E a palavra vai dizer: de modo que não poderei descer. Não desça. Não desça. Não desça. Não se coloque na mesma posição do adversário da sua alma. Não se coloque na mesma posição, não. Porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é das alturas. Quem tem que descer é Satanás, eu não. Não permita Satanás deixar você descer. Não se coloca na mesma posição que ele. Deixa ele falar, deixa ele espernear, deixa ele gritar. O seu foco é Jerusalém. O meu foco é Jerusalém. Aleluia. Não posso descer, porque eu cessaria esta obra enquanto eu a deixasse ter convosco. Não desça o nível, igreja.
Foca em Jerusalém. Foca no muro, aleluia. Foca nas portas. Você sabe por quê? Porque com tudo isso, ele não parou. A palavra do Senhor vai dizer que ele ainda mandou, foi mais 3 vezes? 4 vezes. Mandou o recado mais 4 vezes. Você está entendendo? Não se distraia. Não se distrai, porque ele vai tentar. Porque ele quer paralisar o que Deus tem na minha e na sua vida. Você está entendendo? Não se distraia. E ainda teve uma 5ª vez, tá? A 5ª vez eu não vou nem falar porque não vai dar tempo. Porque vão levantar até falso contra eles. O inimigo vai levantar falso contra mim e contra você. No dia da conferência, levantaram um falso contra a minha vida. Quem me conhece sabe que eu não gosto nem de conversa. Eu só liguei para a pessoa e falei, você falou meu nome? Falei, estou indo na sua casa agora. Para o negócio não fermentar. Fui na casa da pessoa. O povo não era nem crente. Mas foi propósito de Deus. Porque chegou lá, eu derrubei a mentira do cão e ainda orei pelo povo. Porque crente é assim. Você está entendendo? E vão se levantar. Mas o importante é que a palavra do Senhor no 15 vai falar: acabou, pois, o muro aos 25 de Elu em 52 dias. Gente, isso é coisa de Deus. Como que um muro daquele tamanho, tendo perseguição, sendo afrontado, vai ser terminado em 52 dias? É Deus. Você sabe por quê? Porque Deus tem um novo. O seu muro pode ser destruído, a sua porta pode ser queimada. Mas o Senhor falou, peraí, vamos restaurar. Eu te achei, Neemias, eu te achei. Só fica na posição, entendeu? Só fica na posição, tenha foco, tenha determinação. Trabalha com as armaduras que eu te dei, com as ferramentas que eu te dei. E não liga para o que Tobias e Sambalate está falando, não, porque a obra precisa ser cumprida. E o que Deus tem para mim e para a sua vida vai se cumprir, queira Tobias e Sambalate ou não. Vai se cumprir. Não é tempo de distrair. É tempo de focar. Porque o novo de Deus está chegando para mim e para você. Eu profetizo sobre a sua e a minha vida. Aleluia. Você não está nessa noite de hoje aqui à toa, igreja. Há um propósito de Deus. Havia um propósito da restauração dos muros de Jerusalém. Porque havia uma profecia lá atrás. E quando Deus fala, Ele cumpre. A profecia que Raquel falou para mim tem 3 anos. Eu estou esperando no Senhor. E eu sei que vai cumprir, porque o próprio Deus já falou comigo. Só que é o tempo dele. Enquanto isso, eu estou com as minhas ferramentas nas minhas mãos. Eu estou com a espada, que é a palavra do Senhor, que não me deixa enganada. Use a espada que o Senhor te deu. Aleluia. A oração, a palavra, o jejum, a oração. Irmãos, quando o meu muro está querendo ser bombardeado, que eu percebo, você sabe o que eu faço? Café da tarde na minha casa. Irmãs, vem tomar um café. As meninas já sabem que eu estou ficando. Seja atenta, seja inteligente. Não fique sozinha para reconstruir os muros. Se ajunte, viu? Porque Neemias não se construiu sozinho. Primeiro foi Deus. E segundo, ele chamou as pessoas para estar com ele. Porque em 52 dias sozinho, ele jamais iria fazer. E quando eu vejo que o meu muro está querendo ser bombardeado, eu, irmãs, vem tomar café. É culto. É culto. Quem vai que sabe. E aí tem outras irmãs que estão lá sendo bombardeadas também. Aí Deus começa a falar com uma, falar com outra. E é isso, comunhão. Você está entendendo? Porque eu e você precisamos viver o novo de Deus. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém está aí. E nós precisamos estar unidos. E com as ferramentas certas. Vai vir
pessoas para paralisar, para querer nos atemorizar. Mas o grande Deus poderoso, o Deus de Neemias está aqui nesta noite. Usa a ferramenta que Deus te deu. Qual foi a ferramenta de Esté? Só essa para terminar. Qual foi a ferramenta que Deus deu para Esté? A mesa. O banquete. No banquete ela desmascarou. É Amã, né? Eu acho o nome do homem. É Amã? É, né? Desmascarou. Cada um, Deus dá uma ferramenta. Qual foi a ferramenta que Deus deu para Moisés abrir o mar vermelho? O cajado. Você tem ferramenta aí. Pode olhar e pode analisar. Você tem uma ferramenta. Então não se distraia. Não se distraia. É tempo de restaurar os muros que foram assolados e as portas que foram queimadas. Foca na Nova Jerusalém, que Deus tem para a sua vida. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Espero que Deus tenha falado com vocês esta noite, porque comigo Ele está falando já tem 15 dias. E não adiantou eu olhar outra palavra, porque não adianta. Quando Deus coloca a palavra, Ele crava e não entra o entendimento de outra. Foi isso que o Senhor falou comigo. Ele sabe por que Ele falou. Porque tem novo de Deus chegando para mim e para a sua vida. Nesta noite de hoje. Amém? Palmas para Jesus.